O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal, num programa fora do normal. Como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, minha cara Silvia, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ama, nos divulga, nos tolera, nos deseja, nos ama, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Justamente o programa Meio Besta, né, o programa 333, é o programa em que, primeiro, vai ser um pouco atípico, porque eu ainda estou aqui na Armênia, então estava muito complicada a logística da gente combinar a gravação, está tudo muito corrido aqui, e a partir de hoje, o Xadrez Verbal deixa de ser um trio, formado por Matias, eu e Vivian, e passa a ser um quarteto, já que eu e o Matias temos a honra, o privilégio, o prazer gigantesco de receber agora como nossa companheira, uma pessoa que a gente admira muito o trabalho, admira muito como pessoa, que é a Silvia Colombo. Oi, Silvia, né? Seja bem-vinda agora como integrante do Xadrez Verbal. Oi, Felipe. Oi, Matias. Vocês compraram esse problema, ficaram me mencionando demais no programa e eu apareci aqui, caí. Oiê. Mas é um prazer, eu gosto muito de ouvir vocês, eu gosto muito da visão que vocês têm do mundo, da América Latina, da paixão que vocês têm por esses assuntos. A gente compartilha, acho que os mesmos ideais nesse sentido, e é por isso que eu vim bater na porta do Xadrez Verbal para participar de alguma forma dessa empreitada tão exitosa de vocês. Eu virei minoria aqui, porque agora tem dois apaixonados por América Latina, e agora eu tô, enfim, vai ficar, agora eu tô sobrando. Mas tem espaço para todo mundo na América Latina, Felipe. Pelo menos aqui no meio, a América Latina tem maioria, né? Vai ser o único meio no Brasil. Bem, e como eu falei no começo, né, essa edição está um pouco fora do normal, né, além da brincadeira, né, de ser o programa meio besta, enfim, 333, metade de 666, né, como alguns ouvintes já estavam conjecturando, né, mas tanto por essa logística, né, do Felipe, ainda está na Armênia, né? Enfim, o último programa já foi um pouco complicado, a gravação. A ideia, então, é que a gente passe agora, né, para um áudio do Felipe explicando o porquê dele estar na Armênia, as impressões dele ali, também próximo da fronteira com o Azerbaijão, todas as questões que a gente já vem repercutindo no programa. Na sequência, teremos a coluna da professora Vivian Almeida e, por fim, eu e a Silvia trocaremos algumas figurinhas, né, sobre os últimos acontecimentos na nossa quebrada latino-americana. Então, agora eu vou me despedir, né, do Matias e da Silvia. Como o Matias falou, né, vai ser uma estrutura um pouco diferente. E a gente pede desculpas, inclusive, para os nossos ouvintes, porque alguns temas, né, vão ter que ficar um pouco mais para frente, né? Algumas pautas vão ficar de fora. E, como sempre, a gente sempre repercute aqui, sempre divulga o trabalho dos nossos amigos, dos nossos companheiros do Ponta de Lança, e eu estou mencionando eles especificamente porque no último programa a gente já falou que estava começando uma crise no Sudão. Essa semana nós já tivemos centenas de mortes no país, inclusive o meu voo de volta para o Brasil, ele vai demorar mais tempo ainda, porque ele vai ter que... A gente recebeu um e-mail da companhia aérea avisando isso, porque a rota vai ter que ser alterada para sair do espaço aéreo do Sudão. Então, eles fizeram um programa recente repercutindo a crise sudanesa, então a gente dá essa sugestão para quem quiser se inteirar sobre o país africano nessa semana, já que a gente não vai, infelizmente, abordar esse tema por enquanto.
Bem, então passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe traz um relato diretamente de Yerevan. Coluna aberta. Bem, pessoal, semana retrasada já gravei o programa aqui da Armênia, né? Estou gravando aqui esse áudio no dia 27 de abril. E eu vim para a Armênia para fazer um curso, né, de imersão de 2 semanas. Foram 2 semanas muito intensas. Eu postei bastante coisa para vocês no Instagram, inclusive. Se você não me segue, procura lá, Felipe Figueiredo XV, tudo junto, Felipe com I. Nesse período, né, nós tivemos o 24 de abril, que é o dia da memória do genocídio armênio, né? Então eu tive a oportunidade de estar na procissão, né, do dia da memória do genocídio, visitei o memorial do genocídio e nesse curso nós tivemos a oportunidade, eu estive aqui com outros jornalistas e nós tivemos a oportunidade de conversar com diversas pessoas em posições de liderança aqui na Armênia, intelectuais, ministros, lideranças da sociedade civil, enfim, tivemos aulas, palestras, conversas, foi muito interessante, muita coisa que acho que vai ser muito produtiva aqui no Xadrez Herbal, para vocês ouvintes do Xadrez Herbal, no longo prazo, inclusive, né? Coisas que a gente aprende, coisas que a gente... conhecimento, né, que a gente adquire que durante o tempo vai sempre retornar aqui quando a gente fala de Armênia, quando a gente falar de questões ligadas à Armênia e ao Cáucaso, né? Porém, para esse programa aqui, eu acho que tem 3 coisas, né, muito interessantes, muito valiosas da gente trazer para cá, que são coisas que impactam, né, a atual situação, o atual contexto na Armênia, no Cáucaso e que tem ligações com eventos globais. A primeira delas é, obviamente, a situação com o Azerbaijão e o bloqueio da República de Artsakh, né, a região independente do antigo Oblast de Nagorno-Karabakh do período soviético, né. A gente já comentou esse assunto aqui, que após, né, a guerra de 2020, pelo acordo, né, que encerrou o conflito, o cessar-fogo, nós temos a presença de 2.000 tropas de paz russas e a necessidade de manter um corredor aberto, o corredor de Lachin, ligando a região de Artsakh, onde residem mais ou menos 120.000 pessoas, à Armênia. E o Azerbaijão, desde dezembro de 2022, não cumpre isso, mantém a Artsakh bloqueada, e no início de fevereiro o Azerbaijão inclusive foi condenado na Corte Internacional de Justiça por estar violando esse acordo que o próprio Azerbaijão assinou e que o bloqueio deveria ser levantado, né? Pois bem, nessa semana, na verdade, nós tivemos um agravamento da situação, tá? Porque além do bloqueio, né, causado pelos, muitas aspas, né, manifestantes do Azerbaijão, que na verdade são pessoas colocadas lá pela ditadura do país e que não são manifestantes, são pessoas ligadas ao aparato de Estado do Azerbaijão, na maioria dos casos, o Azerbaijão agora colocou um checkpoint, tá? Com instalações, construiu um ponto de controle, tá? No corredor de Lachin, o que viola ainda mais o acordo, né? E agrava a situação do bloqueio. E essas mais de 100.000 pessoas que estão em Artsakh sob bloqueio estão com problemas para abastecimento de energia elétrica, de gás, de alimentação. Então isso viola uma série de direitos humanos. Esse não é entendimento meu, esse não é entendimento do Xadrez Herbal, esse é o entendimento da Corte Internacional de Justiça, né, que isso viola, por exemplo, o direito à educação das crianças, tá? E mais grave ainda, nós temos organizações como, por exemplo, a Genocide Watch, né, uma ONG, como o Instituto Lenkin, que colocam, né, um alerta, um alarme para a questão de uma tentativa de limpeza étnica pelo Azerbaijão,
que o projeto do Azerbaijão é expulsar essas pessoas da região, forçar a retirada das pessoas dessa região, deixando essa região homogênea. Novamente, estou referenciando, tá, quem está fazendo esses alertas. E, inclusive, né, considerando que nós temos uma audiência, felizmente, muito ampla e muito diversa no Xadrez Herbal, né, ouvintes nossos que são das áreas de direitos humanos, direito internacional, que são da área do judiciário, enfim, que puderem divulgar essas questões, que puderem compartilhar essas questões, porque nós estamos falando de um país violando flagrantemente uma decisão da Corte Internacional de Justiça sem grandes consequências. Tá? E isso pode criar um precedente, né? Pode abrir um precedente perigosíssimo. Né? Quando a gente olha, né, para a história recente, a grande violação do direito internacional foi a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, violando, né, a soberania de um país e sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, embora o governo dos Estados Unidos tenha tentado, ou seja, o governo dos Estados Unidos fez exatamente o que não lhe foi autorizado a fazer. E nesses anos todos, né, quando os Estados Unidos violam o direito internacional, quando a Rússia viola o direito internacional, sempre se fala o quê? Mas é a maior potência econômica do mundo, é a maior potência militar do mundo. No caso da Rússia, é a maior potência nuclear do mundo. No caso do Azerbaijão, nós estamos falando agora não mais de uma situação de uma das grandes potências mundiais, mas abrindo um precedente até mesmo para um país relativamente pequeno, com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, uma ditadura familiar ali na região do Cáucaso, aqui na região do Cáucaso, melhor dizendo, e que não existem consequências, especialmente porque o assunto fica travado no Conselho de Segurança da ONU, onde poderia, por exemplo, ter sanções contra o Azerbaijão. Vamos lembrar que nesse momento, né, infelizmente, não interessam para as grandes potências quase nenhuma você ter sanções sobre o Azerbaijão, especialmente pelo fato de que o Azerbaijão, como exportador de hidrocarbonetos, de petróleo e gás, inclusive, né, a gente já comentou aqui programas atrás, né, que a Europa aumentar o seu consumo de hidrocarbonetos de países como Bulgária, Turquia e Azerbaijão. São países que são uma espécie ali de laranjas dos hidrocarbonetos russos, tá, para contornar as sanções. Então, o Azerbaijão, né, recentemente nós tivemos um encontro entre o ditador Aliyev e a Ursula von der Leyen, né, da União Europeia, assinando um contrato poupudíssimo de fornecimento de gás e petróleo. Então, assim, não é interessante para os russos, não é interessante para a União Europeia, né, que o Azerbaijão, por exemplo, sofra grandes consequências por essa violação do direito internacional. E essa notícia do checkpoint aqui causou bastante repercussão, porque nós, brasileiros, eu digo nós porque a maioria dos ouvintes, a imensa maioria dos nossos ouvintes são brasileiros, nós moramos, nós residimos, nós nascemos em um país de dimensões continentais. Aqui, gente, as distâncias, né, as questões são muito próximas. Tá? Então, eu tive a oportunidade de visitar a linha de contato. Tá? Eu estive literalmente a menos de 1 quilômetro de um posto militar do Azerbaijão na fronteira. E não é que para fazer isso nós tivemos que correr grandes riscos ou fazer algo, né, um deslocamento muito específico, não. Tá? No fato de você estar num vilarejo armênio, tá, perto da cidade de Goris, no sul do país, nós estávamos, inclusive, eu vou postar mais sobre isso no Instagram, em Goris, nós estávamos no mesmo hotel em que a missão europeia, né, a missão da União Europeia para a Armênia. Nós tivemos a oportunidade de conversar em off, inclusive, com representantes da ONU que estavam lá. As distâncias são muito pequenas. Tá? Então nós estávamos lá em Goris, você pega um carro, vai para um vilarejo da fronteira e na colina adiante você tem o Azerbaijão. Tá? Então, por que eu estou citando isso? Porque existe uma sensação, né, de uma escalada iminente, de um ataque iminente,
de uma retomada de uma ofensiva pelo Azerbaijão, porque o Azerbaijão está flagrantemente, repito, violando o que ele mesmo assinou. Então, se ele não está cumprindo o que foi acordado, né, o que impede uma nova ofensiva, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A situação é de muita tensão, a situação é muito complicada para as pessoas em Artsakh. Você tem esse alerta de tentativa de limpeza étnica e essa flagrante violação da decisão da Corte Internacional de Justiça pelo Azerbaijão em relação ao corredor de Lachin. A segunda questão é a Rússia. Né? A Rússia, durante muito tempo, é a garantidora da segurança da Armênia. Nós temos a Organização Tratado de Segurança Coletiva, nós temos a base militar russa aqui na Armênia, em Gyumri, que é a maior base militar russa fora do território russo. Nós temos a presença dos 2.000 soldados russos na região de Nagorno-Karabakh. Porém, desde o final do ano passado, existe uma sensação de traição na sociedade armênia em relação aos russos. Tá? Por quê? Né? Nós tivemos incursões do Azerbaijão em território da Armênia, não mais em território de Nagorno-Karabakh, em território da Armênia propriamente dita. Né? E a gente comentou isso aqui no programa. Né? E aí a Armênia buscou auxílio militar russo no âmbito da Organização Tratado de Segurança Coletiva, que é a aliança defensiva, né, entre 6 países soviéticos, e a Rússia se fez desentendida. Né? Então, desde esse episódio, existe essa sensação de traição em relação aos russos, né, de que as tropas do Azerbaijão cometeram violações, estão tomando posições dentro do território armênio. Nós tivemos mortos, inclusive, né, infelizmente, nessas incursões, e a Rússia não fez nada, a Rússia lavou as mãos. Tá? Eu conversei, por exemplo, com o prefeito, né, o chefe, o administrador principal ali da região de Ter, tá? Que é bem perto da fronteira, é a mais perto da fronteira, e o cara, ele estava simplesmente indignado, tá, com os russos, dizendo que os russos viram tudo, não fizeram nada, enfim. Então, existe um sentimento de traição em relação aos russos em diversos pontos, em diversos setores da sociedade armênia. Ao mesmo tempo, existe a sensação de que ruim com a Rússia, pior sem eles, porque não teria uma alternativa de médio prazo, nem de longo prazo, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, isso significa que a Armênia tem buscado diversificar e intensificou essa diversificação de parceiros nos últimos meses. A gente comentou muito na época, alguns meses atrás, né, as conversas entre a Armênia e Irã, porque o Irã vê uma eventual incursão do Azerbaijão no território da Armênia como uma ameaça à sua própria segurança. Tá? Nós temos agora também uma intensificação de relações com a Índia, tá? Com fornecimento de material bélico, fornecimento de know-how em relação com o governo indiano. Tá? Então, está um cenário bastante dinâmico nesse sentido, com a busca por opções, ou melhor dizendo, talvez complementos às garantias de segurança russas, já que nós temos aí 6 meses, 8 meses mais ou menos, desse sentimento de traição, né, dos armênios se sentindo traídos pelos russos. E o terceiro, né, assim, repito, estão sendo 2 semanas muito intensas aqui na Armênia. Né? Está sendo bastante cansativo, inclusive, porque toda hora tem atividade, toda hora tem alguma coisa. Então tem muita coisa legal para contar para vocês, para trazer para vocês. E, claro, quando eu falo do Azerbaijão, quando eu falo da Rússia, quando a gente fala de segurança, né, a gente é um cenário de tensão, claro, né, mas, ao mesmo tempo, e essa é a terceira questão que eu queria trazer para vocês, a Armênia está passando por um momento muito vibrante do ponto de vista da sua economia. Né? No ano de 2022, a Armênia foi, segundo o FMI, o 4º país que mais cresceu no mundo. Tá? O PIB da Armênia cresceu cerca de 12%.
E por que isso? Aí é o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês. Tem muito a ver com um efeito colateral, digamos assim, da guerra na Ucrânia, tá? Da invasão russa da Ucrânia. Porque a Armênia já vinha num período de crescimento econômico. A Armênia, como não tem grandes recursos naturais, como por exemplo o Azerbaijão, ela tem buscado trazer, por exemplo, empresas de tecnologia, né, incentiva a criação de startups, ou seja, busca construir ali uma vantagem em setores, por exemplo, de inteligência artificial, de você ter setores ali de TI aqui, por exemplo. Então, ela já vinha num crescimento econômico, repito, muito ligado a essa questão de tecnologia, para compensar, né, essa ausência de grandes riquezas naturais. Não que não tenham riquezas naturais aqui, mas, né, nada em grande escala, como, por exemplo, no caso do Azerbaijão. E o que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia? Né? Com a guerra na Ucrânia, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, muitos russos vieram para a Armênia. Tá? Atualmente são mais de 100 mil. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de russos, no mínimo, passaram pela Armênia. E mais de 100 mil ficaram. E é um perfil interessante dos russos que vieram para a Armênia. Por quê? Os russos que têm grana, né, que saíram, que fugiram da Rússia, e aí quando a gente fala fugiram da Rússia, pode ser, nós temos dois perfis, né, principalmente, um deles é o do homens jovens que fugiram do alistamento militar obrigatório, né, do serviço compulsório na guerra, e o segundo é de profissionais que têm empresas, pequenas empresas, ou que trabalham com empresas que trabalham com empresas do dito Ocidente. Então, empresas que poderiam sofrer sanções, ou pessoas, né, que trabalhavam em empresas possivelmente sancionadas, então que para continuar exercendo suas atividades profissionais, buscaram outro país. Então, são profissionais normalmente altamente especializados, muitos deles engenheiros, pessoas de TI, e pequenas e médias empresas que simplesmente saíram da Rússia. Então, pessoas que trouxeram suas empresas para cá com um pequeno número de funcionários, porque, por exemplo, prestavam serviço para alguma empresa alemã, né? Então, não poderiam continuar fazendo isso da Rússia, então vieram para a Armênia. E o perfil desses russos que estão aqui, desses mais de 100 mil russos que estão aqui, é muito interessante. Por quê? Os russos que têm recursos, que têm dinheiro, né, eles foram para destinos, por exemplo, como Emirados Árabes Unidos. Tá? A gente comentou recentemente, por exemplo, da Indonésia, né, Bali está cheia de russos e de ucranianos. Os russos, os homens jovens, mais pobres, que estão no começo da sua carreira profissional, que simplesmente querem evitar o alistamento compulsório para a guerra, entraram num carro e cruzaram a fronteira, né, com Geórgia e com o Cazaquistão. Então, quem veio para a Armênia? Especialmente pessoas de classe média, russos, com famílias. Então, que estão realmente se assentando na Armênia. Estão criando laços, estão desenvolvendo atividades, estão participando da sociedade civil. É um perfil muito particular. E isso era facilitado pelo fato de que os russos podem vir para a Armênia sem a necessidade de passaporte ou de visto. Tá? Você tem uma facilitação da viagem. Então são russos que vieram para cá para trabalhar aqui em empregos de boa remuneração, empregos especializados. Muitos deles trouxeram suas empresas, muitos deles trouxeram capital para cá, trouxeram as suas poupanças, trouxeram, como disse, a sua própria empresa. Então, isso colaborou muito para esse crescimento de 12% no ano. E aqui em Yerevan, tá, você sai, você vê muitos russos, você ouve russo toda hora nas ruas, e você consegue distinguir, né?
as pessoas, né? Você vê ali muitas vezes, né, ali é um grupo de armênios conversando, ali é um grupo de russos conversando. Então a Armênia cresceu muito do ponto de vista econômico, especialmente como esse efeito colateral da guerra da Ucrânia e esse perfil muito específico de russo que migrou para cá. Isso foi muito interessante de aprender e de constatar isso aqui, né, desse perfil de russos com famílias, com crianças e tal. Outra coisa, né, ligada a esse crescimento econômico é a intensificação de relações comerciais da Armênia também com outros parceiros, né, porque a Armênia ela tem como principais parceiros econômicos, por exemplo, a Rússia. Porém, a Armênia ela tem um problema, né, que das suas 4 fronteiras, 2 estão fechadas, né, com a Turquia e com o Azerbaijão. Então, nós temos a fronteira com a Geórgia e a fronteira com o Irã. Então, o Irã tem se tornado cada vez mais um grande parceiro econômico e aliado regional da Armênia. Tá? E é muito curioso ver isso, né? Porque nós aqui no Xadrez Herbal, a gente sempre tenta desmistificar, né, vários estereótipos, várias visões superficiais sobre o Irã, sobre a economia iraniana, e aqui se vê isso muito na prática. Né? Então, por exemplo, se você vai beber uma Coca-Cola, tá? Não é propaganda, né? Mas se você vai no mercado e tal, é muito possível que ela tenha vindo pelo Irã. Muitas vezes a latinha está lá em persa, inclusive. Né? Café, né? Os armênios adoram café. Né? Os armênios bebem muito café, e você tem o jeito armênio de fazer café. Muito do café que se consome aqui entra pelo Irã. Não necessariamente é iraniano. Vejam, eu estou dizendo que o produto entra pelo Irã. Então, tem se tornado uma fronteira cada vez mais essencial para a Armênia e uma relação comercial muito importante. Então, resumindo, são essas 3 questões que eu queria trazer para vocês aqui, né? Até para não ficar um monólogo muito longo. Repito, muita coisa interessante. Se você acompanha lá no Instagram, você vê que eu sempre tento encerrar com os meus pequenos vídeos com um recado que eu vou repetir aqui, que é: visite a Armênia se você tiver possibilidade um dia. Sei que nós temos muitos ouvintes que são da comunidade armênia do Brasil, por exemplo. Então, é um país muito vibrante, é um país muito interessante, é um país muito bonito. Aqui se come muito bem, tá? Enfim, mas pensando no Xadrez Herbal, pensando nas nossas temáticas, especialmente nesse curto prazo, eu queria trazer essas 3 questões, né? A situação com o Azerbaijão, a situação do bloqueio, que é muito tensa, muito complicada e alarmante, tá? Essa não é uma palavra que a gente costuma usar com frequência aqui no Xadrez Herbal. A segunda questão é a relação de segurança com a Rússia, que hoje é muito dúbia, é muito complicada. E terceiro, esse crescimento econômico que bota a Armênia como a ideia é transformar a Armênia num grande polo de tecnologia, né? Como eu disse, para compensar, digamos assim, essa falta de grandes riquezas naturais. Então, por enquanto é isso. E, enfim, ainda terei um longo voo para casa. E um grande beijo na mucosa do pulmão de todos vocês. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, na verdade, vou tratar de 3 assuntos, né? Um conjuntural específico, outro uma leitura estrutural e, por fim, boas-vindas. Com relação ao aspecto conjuntural, como já amplamente veiculado na mídia, né, o atual presidente está na Europa em comitiva, e eu queria, na verdade, trazer aqui uma complementação a uma coluna de 4 anos atrás, em que, à época, o então presidente Jair Bolsonaro comemorava
os avanços nos acordos entre Mercosul e União Europeia, em que, obviamente, se a gente pensa que os acordos na magnitude em que Mercosul e União Europeia estão o mais próximo possível das teorias econômicas de livre comércio, afinal de contas, estamos falando de acordos que envolvem 32 países e que no bojo dessas tratativas estão questões tributárias, questões de isenção de tarifas, o que tornam os modelos de comércio internacional mais próximos da realidade. Então, a visita do presidente Lula a Madrid, numa tentativa de aproximação da finalmente assinatura desse acordo e implementação de 2 imensos blocos que têm interesses muito conjuntos e, ao mesmo tempo, representam diferenças similares, né, por mais esquisito que isso possa parecer, mas no sentido de que são vários países com realidades próximas e distintas o suficiente para termos distribuições desiguais dos ganhos e das perdas do comércio internacional. Então, sem dúvida, esse é um acordo de uma ampla envergadura que está atualmente em discussão a restrição da França, né, fazendo uma espécie de condicionalidade da assinatura do acordo com as questões ambientais e o fato de que os países devem estar comprometidos com a redução de emissão de carbono, enfim, né, a pauta ambiental, que obviamente faz sentido, mas tem como pano de fundo uma disputa pelos bens agrícolas e como a entrada do Mercosul, em especial do Brasil, vai fazer com que as proteções típicas aos agricultores, né, a indústria agrícola, a atividade agrícola na França seja comprometida. Então, esse é o pé do acordo, esse é o pé que está o acordo. Reitero aqui que, obviamente, quando a gente olha para o tamanho dos 2 blocos, a integração e, principalmente, as possibilidades que tem, me parece promissor. Bom, logo, obviamente, né, me parecer não quer dizer muita coisa, mas enfim, mas eu acho que essa é a análise, assim, é o que mais próximo a gente pode chegar, né, de uma estrutura mais livre de comércio, mas como toda teoria já prevê, né, existem sempre os ganhadores e os perdedores do comércio internacional. Então, por mais que a gente possa ter uma série de facilidades, tanto no processo de exportação, quanto a importação de bens e serviços, lembrando, né, o que eu costumo sempre falar, o balanço de pagamentos é uma espécie de raio-x temporal de um país, né, em que as vendas representam o passado, as compras o presente, os investimentos para onde o país vai, né, no futuro. Então, obviamente, a abertura comercial e a entrada de novos países vai impactar, sem dúvida, alguns setores, e há sempre de se olhar atentamente para quem vão ser os perdedores no acordo, para que a gente possa não ter uma espécie de reedição limitada dos processos de liberalização da década de 1980 e 1990, especialmente aqui no Brasil. Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, que é radicalmente diferente desse, é o fato de... É uma série de reportagens que saíram na mídia essa semana sobre saúde da mulher. Eu sempre acho isso muito interessante, como vocês sabem, já falei 1 milhão de vezes sobre como pensar a nossa sociedade pelos recortes de gênero, raça, interseccionalidade, de alguma forma traduzir a vida que a gente leva, a realidade que muitas vezes nos é apresentada e muitas vezes nos massacra. Mas quando eu falo o termo saúde da mulher, muitos de vocês talvez já estejam condicionados, como eu estou, a ouvir saúde reprodutiva. E parte dessas reportagens vem justamente a tirar o estigma de que mulher
só é digna de cuidado quando a gente fala da saúde reprodutiva dela, ou do corpo dela, ou dos eventuais distúrbios psíquicos que lidar com o corpo acabam provocando nas mulheres. Uma delas é uma pesquisadora que é uma reportagem bem longa na BBC, que passou 20 anos estudando assim, a mulher por dentro, as pessoas por dentro, né, fazendo uma investigação de cérebros, enfim, e foi mapeando muito das doenças que nos acometem. Então a gente tem mais chance de desenvolver o Alzheimer, os nossos sintomas de doenças cardíacas e de acidente vasculares são diferentes, e muitas vezes isso impacta a eficácia do tratamento. A mudança do nosso cérebro nos 3 períodos bem marcados, a puberdade, a gestação e a menopausa, representam perdas que depois podem se traduzir em ganhos, como um uso mais eficiente das informações. Enfim, uma série de descobertas que, obviamente, eu não sou da área de medicina, mas revelam que muitas das nossas perdas econômicas e sociais, associada, por exemplo, a uma matéria que saiu no Valor, e deixo aqui uma espécie de protesto com o título, né, de os Estados Unidos perdem não sei quantos bilhões por conta da menopausa. Depois a matéria vai dizer que, na verdade, não deveria perder, porque a gente deveria ter um acesso mais digno e mais... enfim, na verdade, investimentos maiores para que a gente não precisasse sofrer tanto com esses efeitos, mas a leitura, né, dessa construção narrativa que teve essa semana, na semana passada, com essas notícias, evidencia que alguns pontos que eu acho muito interessantes da gente pensar. Assim, primeiro, que a ciência não é neutra, né? Então, eu vou, inclusive, deixar na minha dica, né? Por exemplo, como foi instituído o exame Papa Nicolau para as mulheres, é uma história horrorosa, e eu vou deixar aqui a dica para vocês ouvirem, não vou reproduzir. A forma como a nossa saúde é tratada, a forma como a gente se insere socialmente, e a partir muito das nossas questões de saúde, que não necessariamente são específicas, mas não são lidas, elas revelam um pouco dessa não neutralidade científica na hora de escolher pesquisas, investimentos e como chegar a tratamentos eficazes e específicos para os problemas. E isso é, sim, um problema econômico, porque, afinal de contas, você está falando de metade da população mundial que simplesmente vai passar por mais degraus, vai passar por mais percalços e desafios para se manter numa estrutura produtiva, que é a nossa fonte de liberdade. Assim, gostemos ou não, uma sociedade capitalista, ela traz como a porta da liberdade, a porta da esperança, né, os ganhos econômicos. Então, quando de alguma forma nós temos, já temos conhecida e mais batido que Chantilly, a barreira maternidade e a barreira gestação, né, afetando a nossa permanência no mercado de trabalho, a nossa manutenção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente agora vê que não só uma definição e uma divisão sexual das tarefas entre o que é ou não remunerado, entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, mas também o próprio cuidado da saúde, que é a principal fonte que se tem de observar como que isso afeta a produtividade, não só dos indivíduos, mas do mercado de trabalho no geral. Então, o fato da gente não ter acesso aos melhores cuidados e, antes disso, aos melhores diagnósticos, porque, afinal de contas, né, devem ser específicos, acaba trazendo um inequívoco abalo econômico que, no fim das contas, vai deixando muitas mulheres para trás, vai deixando muitas de nós para trás. Então, eu acho, assim, eu leio com muito entusiasmo a ideia de que os editoriais estão, de alguma forma, divulgando isso, estão, de alguma forma, deixando a apresentação desses resultados, a apresentação dessa leitura do que é a evolução da medicina e como ela não olhou para a gente em muitos aspectos,
porque agora a gente já tem um caminho aí aberto para tentar reverter um pouco essa história. Ao mesmo tempo, né, como eu disse, assim, olhar uma chamada de uma matéria dizendo que os Estados Unidos perdem não sei quantos bilhões de dólares por conta da menopausa, ainda tem um resquício de como nós somos o gênero, né? Então, como, de alguma forma, a nossa existência é o que é diferente, é o que não é a norma. Enfim, né, acho que esse é um assunto de sempre, espero que não para sempre, mas talvez todos nós aqui que estamos compartilhando essa coluna não viveremos o suficiente para ver essa alteração, mas é definitivamente um assunto que afeta tanto a economia em termos macro, pela redução da produtividade por algo que não deveria reduzir produtividade, seria simplesmente uma acomodação dos cuidados, como individualmente, porque o não acesso à renda ele é muito mais do que um salário menor ou um não salário. Ele representa uma privação de liberdade da própria existência de muitas mulheres, que a gente sabe que se mantêm em relações abusivas, em condições precárias, porque não tem a chave da liberdade que na nossa sociedade ainda está altamente associado a um poder aquisitivo alto. E por fim, estou aqui para dar as boas-vindas à nova integrante, e agora não seremos um trio, seremos um quarteto. Seja muito bem-vinda, Silvia. Espero que um dia a gente possa marcar todo mundo para fazer o programa juntos. E é isso. Bom, a dica do que eu referenciei, a questão do exame, é o Bom Dia Óbvios, o último que saiu, e eu vou pedir perdão, e eu vou fazer uma edição bem vida real, assim, né? Eu vou mandar um complemento para dizer exatamente o nome da pesquisadora, para que não falhar com vocês. É isso, pessoal. Beijos, uma boa semana, a gente se vê na próxima semana. Eu referenciei tanto essa matéria, é uma matéria da BBC, o que uma pesquisadora aprendeu ao estudar 20 anos o cérebro das mulheres. É Lisa Moscone o nome da pesquisadora. É muito bom, ela tem um TED Talk também, como a menopausa afeta o seu cérebro, então, assim, super recomendo. Pessoal, a dica é o Bom Dia Óbvios, de número 187, com a pesquisadora Monique Machado, e o nome do programa, Se Eu Parar, Eu Vou Ficar para Trás, ou Se Eu Desacelerar, Eu Vou Ficar para Trás. Tá? Essa é a dica de hoje. Beijo. Passamos agora para o cheque, no qual eu e a Silvia daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, conforme anunciado no começo do programa, agora eu e a Silvia falaremos de alguns tópicos relevantes, né, da América Latina. E Silvia, eu começo com uma pergunta bastante generalista. Por que é tão difícil da situação se manter no poder nas últimas eleições aqui no nosso subcontinente? Puxa, essa pergunta só perde para... Silvio, o que é o peronismo? Essa é a que mais me desespera. De fato, a gente tem eleições na região esse ano que já estão movendo várias peças de modo... na geopolítica regional, né? A gente vai ter no domingo, dia 30, uma eleição em um turno, em que entram em disputa aí o Partido Colorado, que já está no poder há muitos anos, muitos anos. Só teve uma interrupção aí durante o governo do Fernando Lugo, que sofreu impeachment, um impeachment bastante polêmico também. Enfim, o próprio Fernando Lugo, que era um líder de esquerda, ia concorrer nessas eleições agora e foi impedido por conta de um problema de saúde. Então, os dois rivais nessa eleição de domingo são o tradicional Partido Colorado, que governa o Paraguai há décadas, apenas deixou de governar justamente quando o Lugo estava no poder,
Só um parênteses, né? O último presidente liberal, né, foi o Eusébio Ayala, que é o conhecido presidente da Vitória, porque foi na época da Guerra do Chaco, né? Isso há quase 90 anos. Exato. O Partido Colorado, inclusive, ele tem as suas próprias divisões internas, né? O atual presidente, Mário Abdo Benítez, que era tipo o próprio Bolsonaro chamava ele de meu irmão paraguaio, ele está meio em guerra com essa ala do setor do Partido Colorado, que é representada pelo Santiago Penha, que disputa as eleições pelo Partido Colorado, que é um aliado, um apadrinhado do Horácio Cartes, que, por sua vez, é investigado por lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, no seu próprio país e fora, né? Ele não pode sair praticamente, porque ele é buscado pelos Estados Unidos. Enfim, a disputa está entre o Partido Colorado, na figura do Santiago Penha, que é da ala do Horácio Cartes, não da ala do Mário Abdo Benítez, atual presidente, e o Efraim Alegre, que é um candidato curioso no sentido de que ele não é ele propriamente de esquerda, porém ele fez uma aliança com o pessoal do partido do Fernando Lugo, o Frente Guaiçu, e é o próprio partido dele, que é o Partido Liberal Radical Autêntico. Ele é um homem de centro que conseguiu amealhar ali na sua terceira tentativa de chegar ao poder do Paraguai, uma aliança interessante, assim, ou seja, tá competitiva essa eleição do Paraguai, no sentido que não sabemos, há pesquisas de um lado quanto do outro, dizendo que um é ganhador, o outro é ganhador, há uma campanha suja no ar, como a gente estava falando antes, podemos comentar mais, mas enfim, Efraim Alegre seria o representante da oposição e de uma promessa de uma mudança, talvez, na complicada política paraguaia. É a personificação do voto útil, né? Ainda mais pensando nessa particularidade das eleições paraguaias de não ter o segundo turno, né? É tudo ou nada. É decidido já no próximo domingo. É decidido no próximo domingo. Boa parte da eleição é por voto eletrônico, embora a disputa nas mesas ali dos fiscais, de fiscalizar a contagem, seja acirrada. Então a gente pode esperar qualquer coisa nessa noite de domingo, inclusive que dê certo, ou seja, que a gente tenha os resultados até as 20 horas do domingo. Se não, seria segunda-feira, enfim, para esperar tudo ser contabilizado, porque é metade eletrônico, metade papel, e junta tudo, conta. Mas isso é muito raro no Paraguai, já isso é uma coisa típica, porque nas últimas eleições sempre se sabia, alguns dias antes, que um determinado candidato do Partido Colorado estava 20 pontos adiante, né? E agora a gente tem uma perspectiva de um resultado mais ajustado. Isso, cabe lembrar também, né, que o Efraim Alegre foi ministro, né, de Obras Públicas durante a presidência do Fernando Lugo, né, e que naquela ocasião também o seu partido compôs, né, junto com o Fernando Lugo, né, tem até a própria cisão, né, com o Federico Franco, que acaba assumindo a presidência após o impeachment que destituiu o Fernando Lugo em 2012. Mas, Silvia, trazendo um pouco aqui, né, a eleição paraguaia para os interesses brasileiros, né, geopolíticos, enfim, cabe também é notório, né, que existe uma grande comunidade de brasileiros no Paraguai, né, os chamados brasiguaios, por conta da abertura da fronteira agrícola, principalmente da soja, né, em direção ao oeste, né, interiorizando essa produção. Mas semana passada tivemos também, né, o anúncio das novas tarifas da usina binacional de Itaipu para o ano corrente, né, no qual tivemos uma diminuição, né, 19,5% a menos do que praticado em 2022, já que finalmente foram pagos todos os empréstimos para a construção da mesma, né? Exato. Sim, a economia do Brasil, a política do Brasil está muito vinculada ao Paraguai. É um país muito essencial para o Brasil, para os interesses do Brasil, e o Brasil é importantíssimo para o Paraguai por outro lado, né? Desde que se instalaram ali as maquilas brasileiras, dos brasiguais, justamente, ou
principalmente de capital brasileiro, as duas economias ficaram muito vinculadas. Então você tem investidores brasileiros na produção de soja, na produção de carne, enfim, em várias áreas muito chaves da economia. E essa questão de Itaipu, que é sempre uma novela, né, que vai e que vem. O Paraguai sempre pede para ter um pouco mais de acesso à energia, mas que na realidade o próprio Paraguai não usa toda a energia a que tem direito. Então o combinado é que o excedente que não use seja vendido ao Brasil, principalmente. Então existe em parte uma coisa meio de orgulho, sabe, da guerra, de ter sido vencido pelo Império Brasileiro. Então sempre acaba virando uma retórica de campanhas, de vamos recuperar Itaipu para os paraguaios, como se isso fosse de fato uma necessidade, enquanto o Paraguai não consome toda essa energia, né? E acabou sendo um elefante branco, de certa forma, a essa altura, né? Porque há uma desconexão de realidades e de interesse com relação ao que produz Itaipu. E, de fato, agora vai ter uma nova negociação sobre quanto usa cada país e quanto devolve, né? E meu sentimento é que os dois candidatos principais querem renegociar com maior benefício para o Paraguai. E usam isso como uma questão nacional, de orgulho nacional, né? Até porque está prevista, né, pelo Tratado de Itaipu, a renegociação no próximo dia 13 de agosto, né? Lembrando que de 1984 a 2007, o Paraguai transferiu 85,7% da sua energia para empresas do outro lado da fronteira, né? E isso muitas vezes abaixo do valor de mercado. Então, por isso que essa retórica ganha muita força no Paraguai, né? Porque o acordo que foi feito há 50 anos não foi... não trouxe muito benefício para o Paraguai, né? Tem essa visão, né, de um subimperialismo brasileiro, né? Exato. Essa coisa do orgulho com relação à guerra, estamos falando da guerra que os paraguaios consideram e chamam principalmente de guerra da Tríplice Aliança, e a gente aqui chama de guerra do Paraguai, né, que eles acham depreciativo, acham que é uma coisa, de fato a gente devia repensar e chamar de guerra da Tríplice Aliança, de fato, né, na qual a Argentina e o Brasil derrotaram o pobre e isolado Paraguai ali, numa guerra totalmente como se diz, assimétrica, isso. Né? E isso sempre volta de alguma forma, é uma coisa incrível como é presente, né? E faz parte da paraguaianidade, talvez, sabe? Essa coisa de evocar sempre o país pequeno, rico, que de fato da América do Sul, que lutou contra grandes impérios e grandes poderes, como a Argentina e o Brasil do século XIX. Então isso sempre volta de algum jeito nas retóricas eleitorais e não é diferente dessa vez. Agora, uma coisa interessante Efraim Alegre é um líder de esquerda ou não é um líder de esquerda? No último sábado ele recebeu o apoio e a presença, uma visita do José Pepe Mujica, ou seja, a gente pode esperar que um suposto, provável, possível governo dele seja um governo mais à esquerda, ou não. Porque ele também foi buscado por corrupção, buscado por... enfim, por questões aí vinculadas à política, né? Ele é um velho lobo da política paraguaia, né? Não é uma novidade o Efraim Alegre. E não é um tipo de esquerda, ou pelo menos nascido na esquerda, mas que agora se faz de esquerdista para contrapor os colorados, que estão embaixo. Isso. E agora falando assim do campo da esquerda no Paraguai, eu queria saber das suas últimas visitas ao país vizinho, as suas percepções sobre o Ejército del Pueblo Paraguaio, que também, né, tem essa retórica anti-imperialista muito forte, né, justamente com os grandes latifundiários brasileiros, né, que cruzaram a fronteira. Exato, é isso que eu um pouco eu estava tentando indicar, que
esse discurso anti-imperialista entra na política dos dois lados. Cabe para os dois usar essa retórica anti-Brasil, que é uma coisa antiquada. Obviamente, qualquer governo brasileiro de hoje não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, mas há uma esperança de certa vingança, talvez, ou de certa reparação com relação ao que o Brasil e a Argentina causaram ao Paraguai naquela época, né? Isso é bastante claro. Sim, esquerda paraguaia e oposição paraguaia a esse governo é um capítulo bastante interessante. Das últimas vezes que eu estive lá, foi para cobrir justamente manifestações de rua. E você vai me dizer, mas manifestação de rua tem toda hora na América Latina, mas não tanto no Paraguai, Matias, porque justamente por causa dessa hegemonia do Partido Colorado, não é muito comum que os paraguaios saiam a reivindicar coisas como saem as pessoas no Chile, como saem as pessoas na Colômbia, até mesmo no Brasil. Mas em 2021 houve uma movimentação enorme anti-governo Colorado, anti-Cartes e anti a gestão atual. Eu me lembro, por exemplo, de uma grande manifestação em frente da casa do ex-presidente Horácio Cartes, que nem estava na residência dele, que depois caminhou até o centro. Jovens, bandeiras feministas, bandeiras indígenas, veio o campo para a cidade para se manifestar. Falei, uau, a autoridade está sendo questionada, depois de tantos anos de ditadura Stroessner, de governo Colorado, até deu a sensação de que isso ia crescer, que isso ia se transformar numa bola de fogo. Não aconteceu, mas naqueles dias foi bastante intenso. Inclusive queimaram a sede do Partido Colorado naquela noite. E o próprio Congresso também. O Congresso foi numa ocasião diferente, acho que no ano anterior, ou no ano... Enfim, foi quando o Horácio Cartes quis mudar algo da Constituição. Um artigo da Constituição de 1992 que dizia justamente que não há reeleição no Paraguai. Isso é uma coisa que os constituintes e a sociedade paraguaia se fechou nessa ideia. Não há reeleição no Paraguai porque não queremos um novo Stroessner. Algo que todos concordaram. E o Cartes estava ali manipulando, sabe-se lá, se subornando certas forças dentro do Congresso para tentar mudar essa cláusula, porque ele queria concorrer à reeleição e ele queria imunidade para não ser buscado pelos crimes de corrupção pelos quais ele é buscado e é investigado, tanto no Paraguai como nos Estados Unidos. Ele não conseguiu. Quando um grupo de senadores se reuniu ali, senadores pró-Cartes se reuniu na calada da noite no Congresso, a população anti-Cartes, a parte da sociedade que rejeitava, foi ao Congresso e queimou o Congresso. Ou seja, tudo é calmo no Paraguai, até que não é. E Silvia, a gente falou, né, das duas principais candidaturas, né, tanto do Efraim Alegre quanto do Santiago Peña, né, ambos têm um perfil mais burocrata, vamos dizer assim, né, o próprio Peña também foi ministro da Fazenda durante o mandato do Horácio Cartes, né, o presidente anterior, mas a gente tem duas outras candidaturas num perfil mais populista, assim, né, um que inclusive tem crescido, né, nas últimas pesquisas, que é o Págio Cubas, e também o ex-goleiro da seleção paraguaia, o José Luiz Félix Chilavert, que por sua vez não conseguiu nem se eleger presidente do Clube Atlético Vélez Sarsfield daí de Buenos Aires, e parece que não tem chance nenhuma também no pleito do próximo domingo. Não, o Chilavert eu descartaria, mas enfim, ele sempre está, é um agitador mais que nada, né, aparece, inclusive às vezes ele aparece em alguma eleição argentina, dizendo como ele tem dupla nacionalidade, ele pode se candidatar a deputado da província, ele aparece, assim, é um agitador. Eu acho que está muito longe dessa realidade, dessa possibilidade de se tornar uma realidade. Mas o Págio Cubas é uma coisa interessante para se analisar do ponto de vista jornalístico. Enfim, ele está crescendo, é fato. Algumas pessoas dizem que ele é uma peça política colocada pelos colorados para tirar votos do Efraim Alegre. Enfim, tem um discurso bastante autoritário, ele é bastante nacionalista.
E uma das propostas... Inclusive, o próprio nome dele é paraguajo, né? Págio é o apelido, né? Págio é meio... como se chama na... paraguajo, uma coisa super nacionalista. Inclusive, entre as suas principais propostas está a de expulsar todos os brasileiros que vivem no Paraguai. O que seria muito má notícia para certos seguidores e influenciadores do bolsonarismo que estão no Paraguai desde 8 de janeiro ou desde 1º de janeiro. Né? Alguns que se refugiaram ali, que se dizem refugiados, enfim. Existem conexões estranhas aí. Muitos brasileiros vivem aí, muitos interesses e conexões estranhas existem entre Brasil e Paraguai. E falando nessas conexões, né, você estava falando antes da gravação também sobre a presença dos marqueteiros brasileiros, né? Então eu queria que você tratasse um pouco de como, né, esse tipo de trabalho, né, enfim, que muitas vezes é freelancer, né, chegou ao Paraguai, quais têm sido as estratégias de campanha, né, dos principais candidatos. Sim. De fato, há um grupo de brasileiros ali fazendo uma assessoria informal para o Efraim Alegre, mas uma assessoria política e de imagem, né? Um deles é um cineasta que já trabalhou com o Evo Morales, já trabalhou na Venezuela, enfim, trabalhos bem direcionados para essa coisa, para esse fenômeno, esses movimentos de esquerda na região. Ele se chama Diego Lisboa, ele está lá fazendo um documentário sobre o Efraim e dando umas dicas, dando umas orientações de campanha, filmando muito o Efraim Alegre. A ideia é não só fazer documentário, mas também ajudar na campanha política. E com ele outros brasileiros que já trabalharam em outros países em campanhas de esquerda. O que aconteceu com esses brasileiros? Bom, os colorados ficaram sabendo desse grupo de brasileiros, sabiam da informalidade da relação com o Efraim Alegre e passaram a acusá-los de serem hackers e de estarem usando um imóvel que é de propriedade da mulher do Efraim Alegre. Esses brasileiros passaram a ser bastante criticados na internet, vítimas de fake news, enfim, chamaram justamente de hackers. O que não necessariamente, se eles fossem hackers, não seria necessário que eles fossem ao Paraguai. Eles podiam fazer daqui. Justamente. Né? Pode fazer daqui, de São Paulo, de onde for. Enfim, mas a campanha é forte. E o Horácio Cartes é proprietário de vários meios de comunicação, canais de televisão, de rádio no interior, do jornal La Nación paraguaio, que é dele, diferentemente do La Nación argentina. Enfim. E quase fizeram com que eles saíssem do país, porque diziam que eles tinham entrado clandestinamente pela fronteira, enfim, na calada da noite, e eles têm a documentação de quem entrou no aeroporto legalmente. Eu até brinquei com eles, estão parecendo o Ronaldinho, gente, que entra no Paraguai com a acusação de ter documentação falsa, só que não, né? No caso deles, a documentação tá legítima, eles estão lá ainda, mas vivendo um clima de certo medo, e eles vão ficar até o fim da votação. São os marqueteiros brasileiros do Efraim Alegre, e que estão sendo chamados de hackers por boa parte dos meios pertencentes ao Horácio Cartes ou nas redes sociais cartistas. Bem, lembrando também, né, que no próximo domingo, além, né, da eleição presidencial, também os paraguaios votarão por 17 governadores dos departamentos, 45 senadores e 80 deputados. Silvia, mais alguma observação sobre o Paraguai ou a gente pode seguir o nosso peão aqui pela quebrada latino-americana? Podemos, sem sair do próprio Cone, talvez. Isso, a gente aproveita ali, estamos na tríplice fronteira, né? Falamos bastante de Brasil e Paraguai. Vamos aproveitar e dar um pulo em Porto Iguaçu, né? Descer ali pelas províncias do litoral em direção a Buenos Aires, para falar, né, sobre as últimas notícias, tanto da política quanto da economia argentina, a começar pelo passo ao costado, né, do Alberto Fernandes, que na última sexta-feira anunciou que não
não se apresentará para a reeleição. Pois é, essa foi a notícia do fim de semana, todo mundo para trabalhar de repente no sábado. É uma notícia, como disse um dos analistas que eu entrevistei, é uma notícia meio não notícia, no sentido de que Alberto Fernandes tinha muito pouca chance de ser reeleito, né? Por conta de coisas que ele mesmo disse, né? Enfim, a economia está muito mal, o país sofreu um impacto muito grande dos efeitos da pandemia, da guerra da Ucrânia, teve uma seca muito forte, afetando a colheita de soja, de trigo, que são as principais exportações do país. O país está, de fato, com uma economia muito quebrada, né? E nessa última semana, o peso se desvalorizou brutalmente, encostou nos 500 pesos $1, ou seja, 500 pesos é a segunda nota de maior valor na Argentina, passou a valer simplesmente $1. Quase que virou uma moeda de brincadeira, sabe, de banco imobiliário, não vale nada. Então o Alberto deu um passo ao costado, como você disse, né, saiu da disputa, meio que algo esperado, porque ele não tinha chance, porém algo simbolicamente muito forte, porque um presidente que tenha em exercício, que tem a possibilidade de se reeleger constitucionalmente, desiste dessa possibilidade, é sinal de problemas muito sérios. E, de fato, a Argentina está em problemas muito sérios. Isso é uma coisa muito grave, é ruim para o Brasil, é ruim para os países vizinhos, embora alguns turistas esfreguem as mãos e digam: ah, que bom, vou poder comprar uns vinhos, vou poder comprar um pacote para Bariloche mais barato. Isso é ruim para todo mundo, né? Isso é um imposto sobre os pobres, e é um impacto grande na relação comercial Brasil-Argentina. Não há que se comemorar que a moeda argentina se desvalorize dessa maneira. Mas, enfim, as duas coisas estão mais ou menos conectadas. Primeiro desistiu o Macri, mas que pelo menos Macri tentou ser reeleito uma vez, não conseguiu. Agora desistiu o Fernandes, e quem é que vai ficando? Vai ficando as opções da oposição, que vai disputar primárias em agosto, Horácio Rodrigues Larreta, atual chefe de governo da cidade de Buenos Aires, e a ex-ministra do Macri, Patrícia Bullrich. Essas são opções de direita, mais moderadas, porém há um terceiro elemento aí, que é o Javier Milei, que seria teoricamente de extrema direita. Aí a gente abre outra aba no nosso programa. A gente já falou algumas vezes, né, sobre o Milei aqui no programa, né? Ele que surgiu um pouco na farândula, né? Participava, é um sujeito bastante midiático, né? E se aproveitava, né, do sensacionalismo da televisão argentina e, enfim, o perfil que foi também comparado ao do Bolsonaro, né, que gostava, né, desse rame-rame, enfim, mas que também tem o apoio, né, dos setores chamados de libertários, né, que se inspiram na direita estadunidense. Sim, sim. Ele mesmo se chama de um ultraliberal, né? Por exemplo, ele é contra o aborto, mas não pelo lado religioso, da família, nada disso. Ele é contra o aborto porque o aborto vai contra o ideal ultralibertário, que é que o sujeito nasce tem direito à sua liberdade, já ao ser um ser habitante de outro ser, né? Enfim, ele é contra o aborto por isso. Por outro lado, por exemplo, ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque isso é um ultraliberalismo, né? Um contrato entre duas pessoas, o Estado não se mete. Então, há uma diferença. Outra diferença importante é que Milei não está cercado de militares ou ex-militares. Há que se lembrar que os militares perderam muita força, principalmente política, desde a Guerra das Malvinas, em 1983. Os militares não jogam nenhum papel
nem nessa candidatura, nem em nenhuma outra candidatura na Argentina. Apesar então, dele relativizar a atuação dos militares durante a Guerra Suja, né? Sim, ele relativiza e ele, inclusive, está assessorado por pessoas que são filhos ou netos de genocidas. Ele está cercado desse tipo de pessoas que acham, por exemplo, que todo mundo que foi morto ou que foi vítima de ações da guerrilha são vítimas que merecem reparação, tanto quanto aqueles que foram desaparecidos pela força do Estado. Ou seja, ele equipara os mortos por civis com mortos pela repressão do Estado. São assuntos que até outro dia eram tabu na Argentina, mas você vê que a distância de gerações, a distância cronológica, né, no tempo, entre aquela geração que viveu a ditadura e a de hoje é muito, muito presente. Hoje em dia, você questionar essas coisas publicamente, fazer agitações na televisão, nos atos políticos, seria um tabu há 5 ou 10 anos na Argentina, e hoje não é. Tanto que Milei vai muito bem e ganha as eleições para presidente, segundo turno e balotagem, como eles chamam lá, entre o público de 18 a 30 anos. Ou seja, para esse público que nasceu depois da ditadura, depois toda essa fase dramática da Argentina, Milei é o líder, porque ele é o líder da rejeição, a rejeição contra a casta, como ele fala, que é a rejeição contra o peronismo, contra a oposição ao peronismo, qualquer tipo de oposição, e fazer algo diferente, né? Enfim, ele é um novato na política, ele entrou agora há pouco na última eleição legislativa como deputado, e ele é um provocador, é um agitador, é muito ligado nos meios de comunicação. Aí os jovens gostam muito que ele sai, ele fala enfim, ele é boca aberta para palavrões, para enfim, carregar de palavrões o seu discurso contra Larreta, contra Macri, contra Bullrich, contra o kirchnerismo, e isso entusiasma a galera essa geração mais jovem. E falando do peronismo, né, do PJ, enfim, na sua visão, qual é o candidato ou candidata mais provável desse campo que também, como você brincou no começo, é difícil de definir também, né? Porque o peronismo é um fenômeno total, assim, abarca várias pessoas também, né? Da esquerda à direita. Exato, várias pessoas e vários partidos, né? Por exemplo, é bom lembrar sempre que não existe um partido peronista. Existe o partido justicialista, mas ele é a principal força a qual estão afiliados os chamados peronistas. Porém, eles também estão em outros. Existe a Frente Renovadora, do Sérgio Massa, atual ministro da Economia, que é um presidenciável, por incrível que pareça, apesar do país ter uma inflação de mais de 100%, da moeda se valorizar. Ele é a pessoa que tá todo mundo olhando, a quem todo mundo está olhando agora na Argentina. E na semana passada também teve o anúncio, né, do Banco Central da alta da taxa de juros, que foi de 78% a 81%, justamente tentando conter a alta do dólar, que se provou ineficaz também. Sim, essa taxa de juros é absurda. Comparando com a do Brasil, toda essa discussão de juros no Brasil, não sei, é impossível. É impossível para um pequeno empresário, para um investidor, para alguém que viva olhando os créditos, necessitando de crédito, conseguir caminhar, né? O que significa a hiperinflação, né? Como já dizem vários economistas, a hiperinflação significa você não valer a pena você sair para trabalhar. Vender alguma coisa dá mais trabalho ou te rende menos do que ficar em casa parado. E é um pouco o que está acontecendo na Argentina. É muito triste isso. É muito... E o Sérgio Massa é o sujeito à frente de tentar manejar isso. É quem está tentando, fazendo intervenções, planejando congelamento de preços. Que a gente sabe que essas coisas não funcionam, ou funcionam a muito curto prazo. E ajustes,
ajustes que são necessários para você pedir um crédito para o FMI, que é uma coisa super vintage, né? Eu nem lembrava que tinha FMI, até que a gente, né, o Macri foi lá pedir dinheiro. E que foi o calcanhar de Aquiles dele, né? Foi, em 2018, ele anunciou esse pedido de empréstimo de 56 bilhões de dólares e entregou essa dívida um pouquinho diminuída pro Alberto Fernandes, que conseguiu renegociar, baixar um pouco, replanejar os pagamentos, e agora o Sérgio Massa vai de novo a Washington pedir mais dinheiro por causa dessa crise atual. Ou seja, é uma encrenca enorme, e os peronistas estão metidos nisso porque eles são um governo. E não é tanto uma questão de quem vai ser o novo presidente, o novo presidenciável, se é um ou outro, e sim como que o peronismo atravessa isso. É uma eleição também de Congresso, de manutenção de poderes regionais, enfim, é uma máquina muito pesada que, enfim, alguém tem que pôr a cara, né? Alguém tem que sair adiante, aparecer e comprar essa guerra. Alguns são disponíveis para isso. O Sérgio Massa é um deles, o outro é o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, que já foi candidato. Depois tem outros nomes que aparecem, né? A Cristina gostaria muito que fosse, por exemplo, o Guado de Pedro, que é o ministro do interior, com quem o Alberto não fala. Incrível. Ele foi questionado outro dia: por que você não fala com o seu ministro? Não, a gente não precisa falar. Então, eu sou o presidente, ele é o ministro. Porque é um cristinista fanático, assim. Que é jovem, é do La Câmpora, enfim, tem um jeito cool de aparecer, é um pouco mais à esquerda que o Fernandes. Ele poderia ser um nome. Depois aparecem outros governadores regionais, Mansur, que já foi chefe de gabinete. Tem algumas opções, assim, mas os mais fortes seriam Scioli, Massa e o Guado de Pedro, nesse momento. Porém, tudo pode mudar. Eu fico lembrando da eleição passada, vocês devem lembrar também, quando justamente foi em maio que a Cristina, de repente, apareceu num vídeo nas redes sociais, um sábado de manhã, dizendo: eu não vou ser candidata a presidente, mas quem vai ser é o Alberto Fernandes. A gente nem lembrava direito do Alberto Fernandes. Ele tinha ido visitá-la na semana anterior e tinha pedido para ela, se ela fosse eleita, que ele queria ser talvez embaixador na Espanha. Imagina que loucura. Ela, não, tem outra tarefa para você. Ele que não se dava com a Cristina também, né? Porque era um homem de confiança do Néstor, mas até criava uma ciumeira, né? Totalmente. E como ele saiu da reeleição brigado com a Cristina, sem falar com a Cristina meses, só em um ou outro evento público eles falavam. Ele anunciou essa decisão de barrar-se da disputa através de um vídeo enorme, uma falha de comunicação tremenda, imensa. Um vídeo de 7,50 segundos, 7 minutos e 50 segundos. Enorme. Só para falar que ele saía dessa posição de presidenciável. E nesse vídeo ele faz várias menções ao Néstor. Porque são 20 anos que o Néstor foi eleito, que o Néstor isso, várias imagens históricas dele abraçando o Néstor, e apenas uma imagem rápida, assim, dele saindo num discurso com a Cristina Kirchner na eleição passada. Sequer ela tem espaço para falar nesse vídeo, enorme. Bem, temos então eleição no Paraguai neste domingo, eleição na Argentina em outubro e, ao que tudo indica, teremos eleições na Venezuela em 2024, né, segundo o anúncio do Nicolás Maduro, mas sem data confirmada ainda, né? Enfim, tem 366 dias para essa eleição ser realizada, afinal é ano bissexto. Mas, Silvia, temos hoje, né, a Conferência Internacional sobre o Processo Político em Venezuela e que delegações de 20 países se mostraram a favor de aliviar as sanções contra o governo de Caracas, né? E, inclusive, uma das vozes mais ativas nesse processo é o Gustavo Petro, né, atual presidente da Colômbia, que esteve recentemente em Washington, junto ao Joseph Biden, justamente e uma das pautas foi justamente a questão das sanções à Venezuela.
Sim. O Gustavo Petro tem sido um protagonista aí nessa tentativa de chamar a Venezuela de volta à vida democrática, porém de um jeito um pouco enviesado, um jeito muito pró-Maduro, que tem recebido críticas intensas da direita na Colômbia, pelo fato de justamente reconhecer Maduro, aproximar-se de Maduro, assim como o governo brasileiro tem feito. É uma questão bastante chamativa, porque até outro dia o opositor Juan Guaidó, que tinha autoproclamado-se presidente encarregado, presidente interino da Venezuela, ele estava sendo apoiado pelo Brasil, pela Colômbia, pelos Estados Unidos e por muitos outros países. E ele meio que foi abandonado depois de vários erros de estratégia, vários equívocos na sua tentativa de redemocratizar o país, e ele agora está se anunciando como possível presidenciável para o ano que vem. Agora, ele tentou um movimento nesses últimos dias, que foi o de entrar na Colômbia para buscar um espaço nessa cumbre pela Venezuela, que está acontecendo em Bogotá, para tentar desqualificar a oposição ao Maduro, que está tentando negociar com o Maduro na chamada Mesa do México. Essa oposição não é a mesma oposição do Juan Guaidó. Ou seja, mais uma vez, cobrindo Venezuela há tantos anos, falando com esses opositores, a gente sente que é realmente muito difícil fazer oposição ao Maduro. No final, o chavismo ganha. É uma coisa muito triste do ponto de vista de que não há eleições livres nesse país, e ao mesmo tempo, um pouco que eles merecem, sabe? Não há maneiras de chegarem a um candidato único. Então há várias versões para explicar por que Guaidó ficou menos de 24 horas em Bogotá. Teve que sair quase que imediatamente. Guaidó disse que houve perseguição política, que a influência, as decisões autoritárias do Maduro já chegaram à Colômbia, que já tomaram a oposição venezuelana na Colômbia e que ele foi expulso do país. Aí, Migrações de Colômbia diz, não, ele não foi expulso, foi um procedimento necessário porque ele entrou ilegalmente no país, porque de fato ele entrou de carro, depois caminhando pela fronteira, do mesmo modo que ele tinha entrado em Cúcuta, quando houve o tal do Concerto para a Paz, que foi um dos fracassos que ele coleciona, né? Enfim. Lembrando que as fronteiras foram reabertas justamente após a eleição do Petro, né? Sim, as fronteiras foram reabertas, mas isso não significa que você não tenha que mostrar o seu passaporte. Só para mostrar também a conjuntura, né, política dessa reaproximação de Bogotá e Caracas, né? Porque naquela ocasião a fronteira estava fechada, né? Naquela ocasião ela estava fechada e inclusive o Guaidó entrou na Colômbia pelas chamadas trochas, que são caminhos. Eu atravessei uma vez pelas trochas com a polícia da Colômbia. É um negócio assustador, assim. O que acontece ali é tipo fronteira Estados Unidos-México. As pessoas que estão em controle dos migrantes fazem de tudo ali. Sequestram, violações, roubos, paramilitares, aí tem FARC, tem ELN, tem ex-FARC, né? ELN, gente dos coletivos venezuelanos, o Tren de Aragua, que é o cartel venezuelano mais poderoso, todos atuam na região da fronteira. Enfim, e o Guaidó, nessa ocasião de Cúcuta, em que ele tinha a intenção de passar vários caminhões de ajuda humanitária e fazer um concerto e tudo mais, ele atravessou de modo dito ilegal. Porém, ele tinha o apoio do presidente da Colômbia, então, né, que era o Ivan Duque. Ele era reconhecido como presidente da Venezuela. Agora foi tudo diferente. Ele chegou ali, ninguém queria saber dele, nem o governo da Colômbia, nem a oposição venezuelana presente em Bogotá
que é composta justamente pelos opositores que estão na mesa do México. Basicamente, ninguém deu o acolhimento que ele esperava, e algumas pessoas acham que ele foi só para causar essa marola mesmo, né? O fato é que ele está em Miami, teve que voar às pressas, e agora um refugiado político. Silvia, falando de outros grandes países da nossa região, né, cujos os governos também têm enfrentado muita pressão, né, mas que nas últimas semanas levantaram, né, uma retórica ligada à atividade mineradora, né? Estou falando justamente do López Obrador no México e do Boric no Chile, né, que tem enfrentado, né, enfim, uma grande rejeição por parte da população, e agora se volta, né, para essa retórica nacionalista ligado, né, justamente aos recursos minerais. Sim, Gabriel Boric no Chile de fato está fazendo um giro conciliador à direita, como eu comentei numa coluna da Folha, mas talvez mais que isso, sabe? Tentar ser um presidente mais conciliador que um presidente de esquerda, um presidente nascido das manifestações, ou nascido no contexto das manifestações, que é de fato a sua origem. Boric, por exemplo, não faz muito tempo, esteve nos velórios de vários carabineiros, a polícia do Chile, que foram mortos em manifestações. Ou seja, gestos que o Boric ainda mais jovem do que ele é hoje, jamais faria, né? De aproximação, de mostrar um apego à institucionalidade, enfim. Isso por quê? Porque com pouco mais de um ano no poder, ele tem uma reprovação alta e estamos às vésperas, logo teremos que comentar isso, da eleição constitucional que vai definir os que vão redigir a novíssima Carta do Chile, que substituiria a do Pinochet. Então, Boric está nessa cruzada, ele já não olha mais para essa coisa de bandeiras, ele quer aprovar essa Constituição, e o que ele sim está fazendo é reforçando a ideia do Estado chileno forte. Uma das coisas que ele fez, justamente nessa área que você mencionou, é nacionalizar o lítio. O lítio que a gente usa todos os dias, quando a gente pega no celular, quando a gente liga o computador, quando a gente liga o iPad, o lítio está presente. O Boric nacionalizou, o Brasil quer entrar nesse mercado, a Argentina possui também fontes, a Bolívia, então é uma coisa bastante central aqui na América do Sul. O caso do México está mais próximo de uma eleição presidencial, né, que se disputaria no ano que vem. A força política do López Obrador hoje em dia é a predominante, ou seja, poderia ser tanto Marcelo Ebrard, a atual chanceler, como a Cláudia Sheinbaum, que é a chefe de governo da cidade do México. São os presidenciáveis mais à tona, assim. Mas o próprio López Obrador está bastante desgastado internamente. Lembrando que no México não tem reeleição, né? Esse é um dos pilares da Revolução Mexicana, ter colocado na Carta Constitucional que não há reeleição. Os mandatos são enormes, são de 6 anos, é o maior, acho, da América Latina. E o López Obrador é uma figura muito curiosa de se analisar, porque ele é muito popular. E ele tem um discurso que cada vez mais beira o esotérico / autoritário, tem vários problemas de liberdade de expressão no México, tem níveis de violência que a gente não tem ideia, né? Isso que o Boric está dizendo, falando, defendendo. O Chile tem 5 mortos para cada 100 mil habitantes, o México tem 26. Então, é outro nível de tudo, né? É importante entender esses contextos. Mas o fato é que o López Obrador é bastante popular, embora esteja sendo muito questionado internamente, e o PRI deve sair apoiar alguém, o Partido Revolucionário Institucional, do qual ele é originário, deve sair com alguma resposta também.
E, Silvia, para fechar esse nosso papo, eu queria falar, acho que talvez de uma das figuras mais divisíveis do continente atualmente, que é o Nayib Bukele, né? Que, enfim, tem conseguido uma enorme popularidade no seu país, El Salvador, né? Por conta da tolerância zero contra as pandilhas, né? Que tem sido alvo de diversas denúncias, né, enfim, de violações dos direitos humanos. A gente, tanto nós quanto você, repercutimos, né, a saída do periódico El Faro do país, instalando sua redação na Costa Rica, né, porque, enfim, é o único meio de grande circulação que não está ao lado do governo, né. Mas eu tenho observado, principalmente pelas redes, um respaldo de outros países, de pessoas de outros países da região em relação ao Nayib Bukele e essa política de mão dura. Exato. Não, ele não só é muito popular no próprio como ele é muito popular entre a direita latino-americana, né? Ele um pouco está ocupando o lugar que era talvez, ou que frequentou talvez o Bolsonaro, o Trump, no imaginário dessa direita, né? Na própria direita colombiana, por exemplo, se usa muito a figura do Nayib Bukele para criticar Gustavo Petro, que prometeu uma paz total com as guerrilhas e as guerrilhas paramilitares e nada está conseguindo. Na eleição argentina, Bukele já é mencionado por candidatos como a Patrícia Bullrich, de direita, que já disse sonhar com uma solução tipo Bukele para a Argentina. Que seria a solução Bukele? Seria colocar o exército para perseguir narcotraficantes, instalar um estado de exceção. El Salvador está em estado de exceção há mais de um ano, e começar a prender gente de modo um pouco indiscriminado. No caso de El Salvador, quem se parecesse, ou quem se parece com um guerrilheiro, basicamente alguém que tem tatuagens, ou que tem uma atitude X, ou que é mais moreno que outras pessoas, enfim, é preso e é levado para essas mega cárceles, essas mega prisões que Bukele tem construído. A mais famosa delas, essa mais recente aberta, para 40 mil presos, que Bukele foi inaugurar, fez vídeos, aí entra uma coisa de trabalho de imagem muito bem feita pela sua equipe. Então as prisões são um negócio de fato cinematográficos, e ele mostra os presos entrando de cuecas, sendo com a cabeça baixada, totalmente submetidos ali. E essa solução Bukele é muito popular entre várias direitas da região, o que faz com que o próprio Bukele diga, né, ele é muito simpático a essas direitas e a todas as acusações que vêm por parte de grupos de direitos humanos, tipo Human Rights Watch, Anistia, dizendo que esses presos estão presos de forma irregular, condenados de forma irregular. Ele responde: escuta, agora vocês estão olhando para El Salvador, um país que ninguém olhava antes, né? Aqui só tem 7 milhões de habitantes, por que todo mundo agora adora El Salvador? Ninguém estava aqui para conter a violência das guerrilhas. E, de um certo modo, ele está certo, porque, de fato, essa violência vem ocorrendo desde a guerra civil dos anos 80. E ninguém, de fato, conseguiu resolver, nem o Arena, que é o partido tradicional, que apoiava a ditadura nos anos 80, nem a Frente Liberal Farabundo Martí, né, que governou depois com seu braço político e está agora enroladíssima com a justiça, sendo julgada por corrupção. Então, de fato, ele tem certa razão. Ele é o resultado da política do enojo, da raiva contra o comandante, da qual Javier Milei, na Argentina, é um representante. Bem, Silvia, agradeço mais uma vez a participação, né? Como falamos no começo, que seja a primeira de muitas, né? Agora que você faz parte aqui da nossa equipe. E fica aqui o espaço para você fazer alguma consideração final e também vender o seu peixe, né? Ou indicar
algum produto cultural, né? Lembrando que a gente entrevistou a Silvia há cerca de 2 anos, né? No contexto do lançamento do livro dela, O Ano da Cólera, Protestos, Tensão e Pandemia em 5 países da América Latina. Sim. Eu faço uma autocrítica, na verdade. Eu acho que esse livro acabou ficando com tantas mudanças na América Latina. Ele pede uma atualização a cada dia. Cada dia que passa, eu falo, nossa, isso tinha que estar no livro. Eu tinha que ter esperado um pouco para lançar o livro. Depois eu vejo que a América Latina, na verdade, é um livro eterno. É melhor estar debatendo a América Latina, pensando na América Latina todos os dias. É uma obsessão e, obviamente, tudo isso não cabe num livro. É melhor estar conversando com amigos e com pessoas que entendem e gostam da América Latina, como são os meus parceiros aqui, Felipe e Matias. Então, eu agradeço muito os braços abertos de vocês. Espero corresponder às expectativas de todos os ouvintes. Às vezes me fogem as palavras em português. Do Xadrez Verbal. E podem esperar uma boa cobertura e comentários desses próximos eventos políticos na região. E só, desculpa a indiscrição, Silvia, você também vai fazer uma cobertura agora muito especial, né? Talvez inédita, né? Não sabe qual... Bem, talvez até saiba a próxima oportunidade, mas você está indo para Londres cobrir a coroação do rei Carlos III, né? Exato, que começou com uma coisa de nerd, de monarquia, na minha cabeça. Falei, eu vou lá ver, porque, enfim, tem essa oportunidade. Acabou virando também um trabalho, obviamente, como na vida de todo jornalista, porque nós vamos ter em Londres, na semana que vem, a presença do presidente Lula na coroação do rei Charles e um provável encontro dele com o primeiro-ministro Rishi Sunak, no qual, outra vez, Lula vai ser cobrado sobre suas posições sobre a Ucrânia, que já foram amenizadas, né, nessa última visita a Portugal e Espanha, e espera que sejam também relativizadas e ponderadas nessa visita ao Reino Unido. Quanto à coroação do Charles, sim, tem há muita expectativa com relação à parte de circo, de fofocas, de o Harry vai, isso vai ter impacto, enfim, vai ter muito chisme, né, como se diz em espanhol. Mas eu acho que vai ter bastante convulsão, talvez política, ou debate político também, né? Há que se lembrar que o Harry acabou de lançar um livro no qual ele conta quantas pessoas ele matou na guerra do Afeganistão, algo que nenhum ex-soldado faz. E fala dos talibãs como más pessoas, enfim. De repente há uma preocupação com segurança, com possíveis protestos contra o Harry ou contra a monarquia, que podem ocorrer na semana que vem em Londres. Eu vou estar lá, eu vou contar para vocês e a gente vai conversar sobre isso também. É um evento histórico, né, na nossa geração. Sim, teve gente que esperou 70 anos, né? Eu sempre vivi com a rainha, agora vamos ter um rei. Né, é uma mudança de paradigma. De moeda, de paradigma, de hino, tudo. É isso, Silvia. Graças outra vez e hasta pronto. Hasta pronto, Matias. Grande abraço. Bem, e fica a recomendação também do livro Paraguai-Uruguai, Fronteiras da Dependência, organizado pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos, Fábio Maldonado, Fabiana Rita Dessotti e Rodrigo Chagas, publicado pela editora Elefante e escrito em diversas mãos, né? São pequenos capítulos com eixos temáticos sobre os dois parceiros menores do Mercosul. Enfim, é um livro bastante interessante, com diversos pontos de vista e que serviu de material de apoio para esta edição. Já em relação à música de encerramento, teremos uma homenagem dupla, já que nas últimas semanas nos deixaram o baterista Ivan Miguel Conte Maranhão, mais conhecido como Mamão, ele que fazia parte da banda de fusion brasileira Azimuth,
E o ator, cantor, ativista Harry Belafonte, nascido nos Estados Unidos, mas de origem jamaicana. Então eu acabei escolhendo os temas Linha do Horizonte, do Azimuth, que inclusive foi sampleado pelo Dr. MCs no seu hit Tic Tac. E o conjunto se apresentou numa edição especial da Discopédia na semana passada e fizeram reverências ao Mamão. Fica também um salve pro pessoal que organiza a festa, né? DJ Marco, DJ Niak, DJ Dandan, o Juliano ali nos bastidores. E em relação ao Harry Belafonte, fica o hit Day-O, The Banana Boat Song, que introduziu o gênero musical caribenho calypso nos Estados Unidos e foi bastante popularizado também no filme Beetlejuice, né, do Tim Burton, no final dos anos 80. A minha geração e do Felipe, eu acho que acabou conhecendo neste momento. Então são essas as duas músicas de encerramento.